O ser humano é a primeira espécie que procura um significado da sua existência e busca seu autoconhecimento a vida inteira, o que sem dúvida inclui o entendimento de sua personalidade e das pessoas com quem convive. Em cada episódio desse podcast, vamos falar sobre esse tema com personalidades de destaque em seus campos profissionais e na vida. O podcast As Personalidades e a Personalidade é oferecido mensalmente pela Ateliê RH, distribuidor pioneiro da Hogan Assessments, no Brasil há mais de 20 anos, líder global em avaliações de personalidade, e é apresentado por seu diretor, Roberto Afonso Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros espectadores, ouvintes. Este é o 9º episódio do nosso podcast, As Personalidades e a Personalidade. Eu tive um espaço aí de alguns meses que eu não pude fazer um podcast, mas eu estou muito feliz de estar trazendo agora nessa nova fase do podcast um grande parceiro e amigo que vem diretamente de Curitiba para prestigiar o podcast, o André Caldeira. André Caldeira, eu conheci, ele fez certificação de Hogan comigo, acho que já tem uns 10 anos, né? Acho que por aí. Acho que foi em 2015. E seguimos aí em contato, e aí eu assisti, li alguns materiais dele e assisti um podcast do André, que chama Conversa com Propósito, né? Eu vou pedir para ele contar um pouquinho a respeito. E aí eu falei, puxa, ele tem que estar aqui também no meu, né? Então, essa foi a razão do convite. Então, muito obrigado por você ter aceito o convite e por estar aqui conosco, André. Eu que agradeço, Roberto. Uma honra estar aqui. Seu convite foi só uma questão de a gente conseguir encaixar as agendas aí, mas é uma alegria poder estar aqui e fazer essa conversa com você. Muito bom. Muito obrigado. Então, deixa eu contar um pouquinho do André para vocês, para quem não o conhece. Ele é fundador e CEO do Grupo Propósito, né? Composto pelas empresas Propósito Human Capital Solutions, com foco em recrutamento e avaliação de talento sênior. Na Agile People Solutions, voltada para posições de média gestão, e na Pro Digital HR Tech, que oferece soluções digitais para a gestão de talentos. Depois você precisa me falar dela, hein? Com certeza. Quero falar um pouquinho com você sobre isso. Idealizador e host do podcast Conversas com Propósito, no qual André entrevista CEOs, conselheiros, acionistas de empresas familiares e estudiosos sobre os temas de liderança e governança. Com MBA pela The Anderson School of Management da UCLA, e formação em coaching executivo pela Columbia University. Então, somos colegas da mesma universidade, Alma Mater, né? Da Columbia University. Construiu sua carreira executiva de mais de 20 anos como diretor de marketing, VP e CEO de grandes empresas nas áreas de comunicação, educação e tecnologia. Como headhunter, e consultor sênior na área de gestão de talentos e carreiras, ele faz projetos de Executive Search, Assessment, Coaching e Mentoring de executivos em posições de alta gestão, bem como conselhos de administração. Na área de governança corporativa, atua como professor no curso de formação de conselheiros do IBGC, no módulo Missão do Conselho e Papel do Conselheiro, além de ser conselheiro da ONG Instituto Encanto, acelerada pela Gerando Falcões, no Paraná, que é, obviamente, muito conhecida por todos. Agora, o que eu não achei aqui nesta descrição é o que eu escutei outro dia num podcast que você foi entrevistado, né, da Anelisa, Cláudia Elisa, em que você contou da sua primeira formação. Então, eu não vou perder aqui, eu ia falar, bom, se tiver mais alguma coisa para você falar sobre você, para os nossos espectadores ou ouvintes, então, por favor, conte o que mais só você sabe, ninguém, e a Cláudia Elisa e todos os ouvintes do podcast, e que seria legal você contar. Então, eu tenho uma curiosidade que a minha carreira inicial
ela foi na odontologia. Eu sou um dentista de formação, me formei, cheguei a trabalhar 1 ano e meio com a área de odontologia, e a razão de eu ter escolhido o vestibular para odontologia foi pelo desafio. Por quê? Porque eu era um nadador que participava de competições, campeonatos brasileiros e tal, treinava muito, e com 16 anos eu tive que fazer uma opção, você veja, muito cedo. E aí acabei optando pela odonto por ser um curso que era difícil de entrar, eu não tinha nenhuma ideia do que faria um dentista. Não é que seu pai, sua mãe nada. Não eram dentistas. O curso mais concorrido na época era medicina, e eu pensava, não, acho que tem muito sangue. Eu vou para o segundo. Veja a profundidade da análise vocacional da pessoa, né? 16 anos. E aí eu acabei passando no primeiro vestibular, comecei a faculdade, e aí na metade já não gostava muito, mas daí meus pais colocaram, não, começou, vai terminar. E aí resolvi trabalhar com aquilo para ver se poderia, de alguma forma, encontrar satisfação, mas realmente não gostava. Trabalhei 1 ano e meio como dentista e cheguei a pensar, vou virar então professor. Apliquei para um mestrado em biologia oral, 3 escolas nos Estados Unidos, toda papelada, preenchi tudo, cartas de recomendação, aquilo tudo. Fui para a primeira entrevista, estava com as outras 2 já marcadas, vi aquilo tudo, fui entrevistado. Tem uma curiosidade, é que uns 3 meses depois de eu chegar dessa viagem, eu recebi a carta de aceite, então eu fui aceito nesse mestrado. Mas eu saindo daquela entrevista, eu tirei a gravata, fui de gravata naquela época, e falei, eu não sou mais dentista, isso não é para mim. E aí voltei e mudei radicalmente, eu dava aulas de inglês na época, e a educação me ajudou a perceber que eu precisava estar em contato com diferentes pessoas, assim como eu estou com você, faço isso nas aulas que eu dou, interajo com muitos clientes, faço muitos workshops, palestras, e eu não podia ficar recluso num consultório de odontologia. Para mim era... Porque o outro interlocutor não pode falar, não pode, ou está com medo, ou... enfim. E aí eu fui fazer um estágio na agência de publicidade que meu pai tinha, depois de fazer uma pós lato sensu em marketing. E ali, de fato, começou a minha carreira executiva, sabe? De ter trabalhado daí 5 anos na agência do meu pai, depois nós vendemos essa para uma maior, aí fui fazer um MBA na UCLA, fiquei 2 anos, aí voltei, aí fui para o Positivo, marketing, aí virei gestor, VP de tecnologia da Positivo Tecnologia, tocando a BU como um todo, depois CEO da Emará Educação, e em 2012... eu empreendo e começo a propósito, que hoje é o grupo dessas 3 empresas. Então, eu sou um cigano profissional no sentido de ser ex-muitas coisas, né? Ex-dentista, ex-publicitário, ex-marqueteiro, ex-executivo e hoje empreendedor. E acho que todas essas vivências, elas servem como repertório para eu poder aplicar a escutativa e empatia lidando com pessoas, que é o foco, seja na liderança, seja na governança. E tem uma curiosidade aí que uma das primeiras coisas que a gente aprende quando começa a lidar com pacientes na faculdade de odontologia é o princípio da anamnese. E a anamnese, você tem aquilo que está sendo dito, mas você tem a linguagem corporal, você tem a sensibilidade de uma compreensão expandida. E eu uso isso o tempo todo na interação com pessoas. Claro. E depois em search, né? Em entrevista e assessment, ela estava lá na sua base na profissional. Essência, isso mesmo. Agora também tem os livros, né? Que você não mencionou aqui, 2 livros que eu tive a oportunidade, o prazer de ler, O Executivo, o Herói e a Coragem, e Muito Trabalho, Pouco Estresse, né? Que eu recomendo para vocês, né? Eu li, eu não conhecia, não sabia que o André tinha escrito 2 livros, e aí quando eu vi o podcast, eu vi esses livros, comprei e li os 2, e uma leitura muito legal, muito gostosa. Acho que você é a 3ª carreira agora, se você tiver uma 3ª, 4ª carreira, vai ser escritor, né? E já faz tempo, né, que você escreveu o último, está na hora de escrever outro. Já estou escrevendo, eu ia até comentar. Ele está em produção nesse momento, tenho escrito, estou com ele já bem encaminhado, eu diria que uns 30%, 40%. Essa história começa com o seguinte, o Capa Vermelha, o Muito Trabalho e Pouco Estresse... Esse foi o primeiro, né? Foi o primeiro.
isso foi ali em 2009 aproximadamente, eu tive a ideia de criar um blog, porque eu era VP de Tecnologia Educacional e eu queria lidar com essa coisa de ser um blogueiro e falar sobre produção de conteúdo na nova economia e, bom, vou escrever sobre alguma coisa que eu acredito, que é a tentativa de equilibrar trabalho e vida pessoal. E criei um blog, então, chamado Muito Trabalho, Pouco Estresse. E comecei a escrever e as pessoas começaram a reagir àquilo. E aí a reação foi crescendo e comecei a experimentar, então, puxa, eu posso falar sobre o universo do trabalho, sobre produtividade, sobre limites, sobre trabalho em equipe e tantas outras coisas que tem a ver com Hogan, né, e com esse tema da personalidade. E posso também falar sobre autoconhecimento, sobre hábitos saudáveis, sobre burnout, sobre alimentação saudável ou ausência de, consumo de álcool. Então eu fui experimentando. E aos poucos eu comecei a mapear o universo, falei, puxa, tem uma coisa bacana e eu gosto de escrever. E aí eu leio muito e eu acho que tem uma ligação direta, né? E aí eu falei, eu vou escrever um livro, e aí eu tive uma ideia, que eu gosto de escrever contando histórias, o storytelling. Vou escrever a história de um personagem que eu batizei de Joe Labor, que seria o João Trabalho, que é um workaholic enlouquecido, que vive para trabalhar e tem muita dificuldade em vários outros aspectos da vida dele. E aí lancei, então, na verdade escrevi o livro, enquanto eu ainda estava na Positivo, e o livro ficou num arquivo de computador. Quando eu saio do mundo executivo, uns 2 anos, 3 anos depois, eu pensei, a primeira coisa que eu vou fazer é publicar esse livro. Eu preciso parir esse filho, né? E aí mostrei para algumas editoras e publiquei pela Évora. Então essa imagem aqui da capa sou eu mesmo. Fui a um estúdio para fazer essa foto. E a história do Joe Labor, eu tive a ideia de chamar o Lucas, meu filho, que na época tinha 10 anos de idade, para ilustrar o Joe Labor. Então, essa ilustração aqui, ela é uma versão digital do traço original do Lucas, que faz um indivíduo de cabelo preto. Na época eu tinha um pouco mais de cabelo preto, mas obviamente ele viu, porque era uma pessoa assim que trabalhava muito e tinha dificuldade. Então tem as ilustrações originais do Lucas nas 4 sessões principais do livro. E aí eu lanço esse livro no final de 2012, que era meu primeiro ano da Propósito. Então foi o primeiro projeto da Propósito, foi o lançamento desse livro. E ele acabou sendo, assim, atingindo muita gente, algo que eu não esperava. Então, por exemplo, ele foi finalista no Prêmio Jabuti, na categoria Economia, Administração e Negócios. Que legal. E logo depois que eu lancei, eu fui procurado pelo Bradesco para licenciar o Joe Labor como um personagem para chamar a atenção das pessoas que trabalham sobre a importância de você equilibrar trabalho e vida pessoal. E aí nós fizemos, o banco fez com o Joe Labor a primeira CIPAT digital do Brasil, que não era mais de uma semana só, aquela semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, foi um projeto de 1 mês, com educação em relação a hábitos. Então, essa foi a história do Joe Labor. Muito bem. Aí vem a minha filha, Clara, que é 4 anos mais nova que o Lucas, viu o livro sendo lançado, e ela falava, pai, quando é que você vai lançar um novo livro? Porque daí eu que vou ser ilustradora. Então, a provocação inicial veio dela. E assim, eu resolvi fazer o segundo livro, fui escrevendo, e aqui tem uma outra coisa. As pessoas leram a história do Joe Labor e eu recebi feedback de algumas leitoras dizendo, olha, o Joe Labor é um personagem interessante, mas a esposa dele sequer tem nome. Então você tem que cuidar com o viés masculino. Em feedback você não discute, você reflete e trabalha. E eu falei, tá bom, então o próximo livro eu vou fazer uma protagonista mulher. E aí eu criei a Providence, que seria a Providência, que é uma especialista em, é um pouco alter ego meu, mas assim, uma especialista em pessoas, em liderança. E eu não vou contar a história toda, porque eu quero que as pessoas leiam, né? Mas basicamente é um livro sobre transformação, também uma ficção,
As pessoas me perguntam, mas essas atividades você viveu em algum lugar? Não, eu criei essas atividades, né? Por meio da Providence. Isso que eu ia te perguntar, né? Isso. Se você viveu um workshop desse tipo com alguma Providence na sua vida. Eu coloquei nas palavras da Providence muitos dos insumos da minha leitura, de coisas que reverberam em mim. Tem suas citações muito legais. Muito. Então, eu tentei construir uma personagem que daí tem a sua narrativa e é uma história sobre transformação profissional e pessoal, por isso o nome Executivo Herói da Coragem, e as ilustrações são da Clara, minha filha mais nova, né? E aí, quem me acompanha, porque eu gosto muito de escrever também, tenho lá uma newsletter no LinkedIn, sempre me provocava. Escute, e o terceiro livro e tal. Então, esse aqui eu lancei em 2017, já estou mais do que atrasado, mas eu quero publicar ainda esse ano o terceiro livro. E vai ter um caráter assim, porque esse daqui não é um livro técnico, não é um livro de autoajuda, é um romance. Isso. É uma ficção, né? De tentativa de impacto do leitor. Então, assim, tem um formato que eu gosto muito, Roberto, que é contar histórias e, ao final de cada trecho da história, convidar o leitor para uma reflexão sobre a sua história. Não, realmente, até eu vi os comentários, né, uma das pessoas que você pediu para comentar, a Fátima Zorzato, que é uma amiga minha, que esteve aqui também, e ela comentou, né, que ela escreveu lá que só as reflexões do final já vale, assim como boas reflexões e ajuda das pessoas de se conscientizarem. Né? Mas eu fiquei achando que você já foi Joe Labor. Fala aí, não teve alguma coisa que sinalizou aí? Certamente, eu acho que o momento. O Joe Labor como workaholic, ele tem ali passagens da minha própria vida, é um mosaico, e passagens que eu observei, eu testemunhei, de pessoas que eram meus colegas, que eu conhecia e que passaram por situações ou bem-humoradas ou dramáticas em suas vidas. Tanto que, quando eu comecei a escrever a história do Joe Labor, eu escrevi assim os, talvez, 3 primeiros capítulos, e eu reli e a leitura estava soturna, estava pesada. Tinha uma mensagem de doença. E aí eu voltei, apaguei tudo e resolvi escrever em um tom mais bem-humorado, que em alguns momentos chama atenção para a reflexão, para ser algo construtivo. No Joe Labor de cada um. Exatamente, é isso mesmo. Isso ele, em todo momento no livro, fala assim, você não tem alguma coisa desse Joe Labor, né? Uma coisa... E todos temos, eu acho, ainda mais... Não, eu me vi. Então. Eu me vi em vários momentos, né? Que eu já vivi desse mal, e não digo que de vez em quando tem alguma recaída. Exatamente. Mas é muito profundo. E eu não acredito em solução mágica, do tipo um interruptor que você acende e muda tudo. Eu acho que é um processo que passa fundamentalmente por autoconhecimento e tomada de consciência. E é exatamente aqui que eu tento entrar nos meus textos para convidar para uma reflexão e um plano de ação com consistência, que eu acho que muito do que a gente pode construir com mentoria, nessa vida, com coach, né? Muito. Então, quando a gente pensa autoajuda tem um lado que parece aquela coisa barata, superficial, né? Tem um princípio aqui da autoajuda no sentido de uma reflexão mais profunda que pode ajudar na construção de caminhos, na transformação das pessoas, sabe? É aqui que eu vou, mas eu tento trazer embasamento. Então, tem que conversar comigo para que eu possa, de alguma forma, tentar passar isso para o leitor. E a mesma coisa, por exemplo, num podcast. Quando eu vou fazer uma entrevista às pessoas que eu convido, eu tenho que ter uma admiração. Conversa com propósito também para o nosso pessoal. Conta um pouquinho como é que surgiu a ideia desse podcast. Fala um pouquinho. Eu gosto muito de produzir conteúdo. Eu acho que essa é uma primeira coisa, porque eu acho que as pessoas, os profissionais, os times, as organizações e a sociedade estão precisando de referências mais positivas, estão precisando de mais luz. E a experiência com os livros ela foi muito transformadora, porque às vezes eu recebo, e ainda hoje recebo, mensagens diretas pelo LinkedIn, pelo e-mail, sobre o impacto que o livro gerou. Então, eu tenho vontade de fazer isso mais. Na pandemia, ali no ano de 20, a propósito, nossa empresa, assim como tantas outras, criou uma live
que a gente batizou de Conversas com Propósito, onde eu apresentava alguns dos episódios e meus sócios outros. Aí chegou no final ali de 20, ninguém aguentava mais live, nem nós, paramos com o projeto e passou. No final de 23, por conta dessa minha afinidade com produção de conteúdo, por conta do network aberto pelos clientes que a gente atende em todo o Brasil, as formações em Hogan, quando a gente se conheceu, as aulas no IBGC, eu me vi num lugar de pensar assim, bom, eu tenho acesso a tanta gente tão bacana, eu vou recuperar o que era o Conversas com Propósito, que não tinha essa logo, mas tinha já esse nome, e vou criar um podcast, que é um projeto autoral meu, onde eu vou ser o anfitrião, vou ser, de fato, o entrevistador, fazendo aquilo que eu faço em candidatos, quando eu vou fazer um processo de coaching, que é, de fato, ouvir atentamente a história de uma pessoa, criar empatia, trazer novas perspectivas e assim por diante. Em um formato em que eu possa entrevistar pessoas em qualquer lugar. E aí eu optei por fazer gravações online, e aí eu convido as pessoas, um episódio novo a cada 15 dias, amanhã vai para o ar, acho que 27 ou 28, e o mais difícil é você começar, depois você acha, né, o fio da meada, e assim, de novo, eu tenho que conversar com pessoas que eu admiro, porque aí eu, ao me preparar, eu tenho um bloco de perguntas que são para cada pessoa, que é diferente, porque eu vou fazer a minha pesquisa prévia, assim como, né, você teve aí a gentileza e a profundidade de ler os livros e a gente poder fazer essa conversa, que é muito importante. E aí eu tenho, na segunda parte, um bloco de perguntas comuns para todos. E aí eu fui achando esse formato com um propósito específico, que era ir além da figura pública, da persona, da cadeira ocupada, e sim o ser humano, a trajetória, as dores, os aprendizados, as referências. E aí é uma conversa sobre seres humanos. Sim. E isso acaba se conectando primeiro comigo e depois com as pessoas que nos acompanham. Então, assim, o projeto está crescendo muito, né, a audiência e tal. E aí tinha pessoas que, por exemplo, eu não tinha acesso, mas que eu queria entrevistar. E pelo fato de eu ter entrevistado outros, porque daí quando você faz um convite, o time ou a própria pessoa vai olhar. Por exemplo, o Túlio, que é o CEO da Dengo, que é uma marca que tem um carimbo ESG espetacular, um dos cofundadores da Natura. Então, tem uma história muito bonita e eu queria entrevistar, porque ele, Túlio, ele foi co-CEO durante quase 2 anos antes de assumir como CEO. Ele era co-CEO de um dos fundadores. Então, tem todo um desafio aí por isso, além do case, além da origem da sustentabilidade, que também é comum com a história da Natura. E aí o projeto ele foi crescendo e agora eu comecei a receber convites, que é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer, para fazer episódios ao vivo dentro das empresas, entrevistando os CEOs para mostrar quem é a pessoa do CEO. Interessante. Puxa, que legal essa ideia de fazer o seu podcast dentro de uma empresa. Mas já teve pedido? Você já fez algum? Me conta. Então, é importante mencionar que essa ideia ela não veio pré-concebida com o projeto do podcast. Eu acho que sim, apareceu depois. A aceitação, e aí as empresas começaram a perguntar, escuta, você pode fazer isso num palco, entrevistando o nosso CEO, e isso vai ter um pedaço da plateia presente, acompanhando, mas isso vai ser transmitido para outros lugares? Eu falei, claro. Então, eu acho que tem um lado de eu me colocar a serviço, Roberto, de mostrar os seres humanos, mostrar, sabe, aprendizado, mostrar quem é aquela pessoa, mostrar aspectos de personalidade da história, fazendo uma correlação aqui, né, com o tema de Hogan, para sair daquela coisa da persona, né, grega, né, a máscara só pelo som, e sim quem é esse ser humano de verdade, porque não é dissociável. Na verdade, nunca foi, mas hoje eu acho que a gente vem trabalhando mais os temas de vulnerabilidade, de mostrar aqui eu vou precisar de ajuda, né, de abertura. Eu acho que isso é muito importante. Logo que eu deixei a vida corporativa, né?
já fazem quase 23 anos, eu até escrevi um artigo sobre isso, sobre identidade, né? Como você é o fulano da empresa, né? E você vai perdendo, né? Bom, agora eu sou o fulano, ateliê RH não era nada, né? Então, como é importante a pessoa separar, né? Ela está, acho que até num dos trechos do livro eu lembro, eu estou nessa... Não, acho que foi... Estou misturando com o que o Cabreira falou. Não. O Cabreira falou, mas... Cabreira falou, mas tem num livro aqui, né? Quando eu saí do meu penúltimo ciclo executivo, eu escrevi naquele blog, Muito Trabalho, Pouco Estresse, um texto que era André, que era exatamente esse ponto que você fala. Eu estou CEO, eu estou CFO, eu não sou. Eu sou uma pessoa. André, arroba André. E esse é um processo, é uma jornada de autoconhecimento que eu acho que quanto antes a gente começa, porque ela não tem fim, ela não tem linha de chegada. E eu acho que nós que trabalhamos com assessments, com entendimento melhor da personalidade, como isso pode impactar positivo ou negativamente, né, as relações e os resultados nas empresas, é um aspecto muito importante, porque você não será um líder bom o suficiente se você não se autoconhecer e, portanto, se autoliderar antes. Eu acredito profundamente nisso, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, falando do podcast, né? Eu assisti, acho que o último ou penúltimo é do Cabreira, isso, né? O mais recente. Que é um mestre, um guru, para quem estudou administração, estudou na GV, sem dúvida. Eu fiz um curso lá de 3 anos, hoje chama MBA, chamava SEAG, né? Na época. E, bom, ele é uma pessoa fabulosa. Então, esse é um podcast, um episódio que eu recomendo para vocês. Ele também entrevistou uma amiga minha que tinha já vindo aqui, né, a Vicky Bloch. Né? Então nós já beiramos as pessoas, a Mara e a Barbara, né? A Mara Belal e a Marisa Barbara, né? Eu fiz com as duas juntas, né? Que são sócias, também dão aula no IBGC, onde eu as conheci, a Vicky também. Então, por isso que eu digo, é um conjunto de pessoas que tem tanto são referências, a oferecer que a gente precisa dar voz, né? Precisa honrar. Mas eu ia te perguntar, né? Você começou com a propósito Transearch primeiro, né? Aí, hoje é Grupo Propósito, tem outras empresas. O seu podcast é Conversas com Propósito. Por que você fala tanto de propósito? Você podia contar para nós quando que você pensou, puxa, esse é o meu propósito, e dar essa ênfase em todos os trabalhos, você tem essa preocupação? Conta para o pessoal aqui. E se você puder abrir, qual é o seu propósito? Claro. Quando eu lanço o livro Muito Trabalho, Pouco Estresse, eu acabo sendo apresentado para a diretora de redação da Exame, que me faz um convite para levar o blog para exame.com. E aí tem um movimento de produção de conteúdo que começa a acontecer com mais força. E um pouquinho antes disso ocorrer, eu estava contemplando a possibilidade de criar o meu próprio negócio. Eu tinha lido um livro chamado Sincronicidade, do Joseph Jaworski. E o Jaworski, ele foi executivo da Shell durante muitos anos, e ele faz uma mudança de carreira para criar a sua própria consultoria. E nesse livro, ele fala muito sobre a importância do propósito. E veja, quando eu li esse livro, foi 2011, porque foi antes de eu fundar a Propósito. E ele mexeu profundamente comigo. Era como se estivesse cutucando algo que eu precisava fazer. E esse livro foi a fagulha que me fez sair do mundo corporativo e tentar empreender. Eu tinha 43 anos. E eu tenho uma outra história aqui, que a Fátima Zorzato, que você acabou de mencionar. Em 2007, quando eu estava saindo da posição de CMO do Grupo Positivo para ser VP de tecnologia, à época, quando eu recebi o convite dos sócios,
o grupo contratou a Russell, e a Fátima era country manager da Russell na época, para fazer o projeto do meu substituto. E o então presidente do grupo disse, Fátima, eu quero que você toque esse projeto, o André conhece tudo da cadeira de CMO, então ele vai conduzir, ele te dá todas as informações e eu só quero 2 finalistas para poder validar e selecionar. Isso em 2007. E aí eu começo a conviver muito com a Fátima. E aí, numa das vezes que eu vim a São Paulo aqui para fazer entrevistas com os primeiros perfis da shortlist, num café, entre entrevistas, ela vira para mim e fala assim, André, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já pensou em ser headhunter? E eu, não, nunca. Por quê? Não, eu precisava te dizer isso. Eu fico impressionada com o teu talento. Você tem um dom aí e parece que você trabalha aqui na Russell há muitos anos. Você é off-limits para mim, na Fátima toda correta e tal, mas eu precisava te dizer isso. Então ela foi a pessoa que colocou aquela semente de empreender. Muito bem. Aí eu leio o livro do Jaworski, fico com vontade de empreender e pensei, lembrei dessa história e fui estudar o segmento. E vi que as principais empresas de search do mundo estavam comprando ou criando iniciativas do chamado Leadership Advisory, que é a parte do desenvolvimento. E aí eu pensei com os meus botões, bom, se eu começar pelo desenvolvimento, depois de um tempo, o mercado pode entender esse meu novo posicionamento e eu posso abrir uma prática de search. Montei um business plan, ainda não tinha nome o negócio, eu já tinha lido o livro do Jaworski e vim a São Paulo mostrar para a Fátima. Eu chamo ela de madrinha. Mostrei o business plan, expliquei para ela o que eu pretendia, vou começar com desenvolvimento, depois eu abro o search e assim vai. E aí ganhei a benção dela e voltei, e aí, bom, então eu vou começar essa empresa, como é que vai se chamar e tal. E um dia no trânsito, eu estava aqui na frente, mas eu não tinha visto. Eu vou chamar de propósito, porque era exatamente a palavra principal do livro do Jaworski. E aí eu lembro que, à época, o domínio propósito.com.br não estava disponível, eu fiquei na fila até conseguir. Então foi um projeto que nasceu, onde eu peguei um primeiro computador, eu vou criar aqui o domínio. Eu me lembro que eu ia, naquela época a gente ainda ia a banco, pagar as minhas contas, então tinha toda uma descoberta de uma vida diferente, de alguém que tinha saído da posição de CEO, que dirigia carro blindado, tinha secretária, passagem, classe executiva, tudo aquela firula, né, que faz parte, mas sem ser dono da minha agenda, que foi o principal motivador para eu querer criar uma empresa para pessoas. E aí comecei com a parte de desenvolvimento e 1 ano e 4 meses depois abri a parte de search junto com a Ruth Bandeira, que é minha sócia, que também fez a formação aqui de Rogan. Minha sócia há mais de 10 anos e hoje a Ruth é sócia do grupo e CEO da Propósito, né? Eu fiz a minha sucessão para ela como CEO da Propósito. Nós temos a Gabriele, que é CEO da Ágil, a segunda empresa, e o Guilherme Saboia, que é o CEO da Pro, então eu estou como CEO do grupo, para eu poder escrever, para poder fazer as aulas, fazer relacionamento. Podcast quinzenal. Exatamente, né? Mas eu acho que a história, essa narrativa, Roberto, ela tem a ver com um processo de autoconhecimento, de o que me motiva e de procurar ampliar impacto, o que me leva então a tentar responder sobre o meu propósito. Eu acho que tem 3 palavras que são muito fortes em relação ao meu propósito. A primeira é disciplina, porque eu cresci, eu fui forjado contando azulejos dentro da piscina. Então, dos 5 aos 20 anos eu nadava, treinava muito, cheguei a ser campeão brasileiro, então aprendi muito em relação à disciplina. E eu não acredito em pouco trabalho, por isso muito trabalho, né, do primeiro livro. O segundo é a inspiração, no sentido de sentir coisas que falam comigo e que eu possa então reverberar, seja numa palestra, num workshop, na compreensão de um projeto, escrevendo um livro, fazendo um episódio no podcast. E a terceira palavra seria movimento, realização. Porque eu sou uma pessoa que entra em ebulição se ficar planejando demais, eu não tenho paciência para isso, sabe? Então, eu tenho um viés de praticidade, então eu prefiro colocar e ir acertando. Então, vamos colocar um projeto beta no ar e vamos acertando do que ficar planejando todos os detalhes.
E aí essas 3 palavras, elas são um tripé muito importante na minha história. Disciplina, inspiração e realização ou movimento. Por quê? Porque eu coloco isso a serviço, essa é uma outra palavra importante, das outras pessoas, dos times, das empresas para ampliar impacto, para trazer luz. Que inspiração tanto que você recebe, quanto a inspiração que você transmite. Exatamente. Né? Através dos livros, através do podcast também transmitir, aí que vem o serviço com a inspiração. Vem. E eu acho que, obviamente, por trás disso tudo, tem um processo de autoconhecimento, estou com 57 anos, que hoje eu tenho clareza sobre esse propósito, e eu fico atento para ver o que será que pode estar mudando, porque ele não é estanque, a direção ela é clara, mas obviamente estamos mudando ao longo da jornada, né? E oportunidades que eu tenha, por exemplo, de fazer diferente. O que eu acabei de comentar, puxa, você quer levar então um episódio do podcast para fazer ao vivo, entrevistando o CEO da nossa empresa? Quero. Porque isso conversa comigo, reverbera em mim, portanto eu acho que com isso eu posso emanar isso para outras pessoas, sabe? Você está falando um pouco aí de suas características que talvez levaram a definir esse propósito. Me fala um pouquinho sobre o que é personalidade para você, André. O que é o termo personalidade? É uma pergunta que eu faço para todos. Isso. Tá? Eu estou até bastante impactado por uma leitura muito recente, que é o livro Potencial Oculto, do Adam Grant, que é um livro espetacular. Eu estou lendo também. Eu recebi essa dica da Isabela Vanderlei, que é a General Manager da Novo Nordisk, que fabrica o Ozempic, foi minha entrevistada recente. E essa é uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados. Qual que é uma dica de livro? E ela falou desse livro. Eu já tinha comprado, mas não tinha lido. Eu falei, então é o próximo. E aí... Hidden Potential. Hidden Potential, isso mesmo. Espetacular. Aliás, eu sou um seguidor do Grant, né? Ele escreve muito bem. O podcast dele, Rethinking, é maravilhoso. E eu comecei a consumir o podcast porque eu queria absorver o conteúdo, mas também ver como ele entrevistava. Então, ambidestria, 2 lentes aqui. Mas ele faz uma distinção no livro que eu acho que é muito relevante, que ele fala que a personalidade é o conjunto de características inatas que a gente tem e que foram forjadas ali, primeira infância, adolescência, e que a gente vai lapidando no início da vida adulta, desde a faculdade, os aspectos interpessoais e tal. E o caráter é aquilo que a gente vai desenvolvendo para se aprimorar, na definição do Grant, tá? Então ele diz o seguinte, personalidade é como você enfrenta um dia, como você vive o seu dia a dia. O caráter é como você se vira num dia difícil. Que tem a ver com o natural e adaptado, né? Quando a gente olha na teoria Ocean e os inventários comportamentais e tal. Eu não sou psicólogo, mas eu gosto muito de estudar apoiado em teoria que tenha aplicação prática, sabe? Isso tem que... Mas nessa linha, então, no mundo corporativo que nós estamos vivendo, lidando e servindo ao mundo corporativo, o que é mais importante? O que as pessoas acham que elas são ou que os outros percebem e a descrevem essa pessoa? Olha, sem dúvida nenhuma, a reputação. Porque a reputação, ela manda no mundo corporativo. Você fala em marca pessoal, marca de liderança, que é isso que não reputação da pessoa. Né? Pensa, né? Se eu me acho um líder com boa escutativa, que sei trabalhar em time, que delega bem, mas quem trabalha comigo me vê de outra forma, é a reputação, a imagem que os outros têm de mim, que predomina e cerceia ou abre novas oportunidades. E aí o exercício, eu aprendi muito a partir da formação do Hogan sobre isso, que é a gente procurar criar uma sintonia da identidade, que seria a autoavaliação, com a reputação, que seria a imagem profissional. Né? É verdade, porque quando se fala também em potencial, né? O cara tem potencial. Se ele não tem um alinhamento da sua personalidade, da sua reputação, né, com os valores daquela organização, você pode dizer que o cara não vai ter potencial naquele contexto, pode ser que tenha em outro. Né? E isso
não é só para alguém que está em desenvolvimento, vale também para posições de alta liderança e vale para conselhos. Eu digo isso em todas as minhas aulas no IBGC, eu dou aula no IBGC desde 2017, eu falo sobre a importância da comunhão dos valores pessoais com os valores da organização. É aquela coisa do walk the talk, né? Não é só você falar, ter discursos maravilhosos, se o seu comportamento é totalmente avesso, contrário àquilo, né? E tem desculpe só, um outro complemento que eu acho que é muito importante, que é o que a gente diz no IBGC, o chamado tom do topo, que é o quanto o conselho e as principais lideranças de uma organização... O tom do topo. O tom do topo. Interessante. Quanto as lideranças e o conselho impactam a cultura organizacional e o jeito como as coisas acontecem. O espelho que essas pessoas se tornam para uma organização. E aí são inúmeros os exemplos. Esse livro que eu trouxe, livro do Hogan, que eu te trouxe, que foi traduzido recentemente, o ano passado, né? Ele chama, né, liderança, personalidade e o destino das organizações. Sim. Porque a personalidade é o mediador aí da liderança e o impacto nas organizações, sejam departamentos, empresas, corporações, empresas de qualquer tipo, ou países. Quanto que os países estão na situação que estão por causa da sua liderança e quanto da liderança tem a ver com personalidade, né? Então, conhecer mais sobre a personalidade da liderança, né, vai nos permitir dar o tom adequado que a gente quer dar, né? O Hogan tem um dos inventários, que talvez você deve se lembrar, que você fez a formação, né? O Motivos, Valores e Preferências, que o Hogan fala, se você aplicar isso na cúpula da organização, você vai ter um retrato da cultura da organização, justamente pelo que você falou, as pessoas têm os seus vieses e elas vão atraindo pessoas, então elas vão transmitindo o tom que elas querem. E se o tom está desalinhado, né, com o discurso que está sendo falado, dá aquele conflito das pessoas, né? E acho que um outro aprendizado que eu tive na formação de Hogan, que eu acho que é muito verdadeiro, além disso que você falou de valores e motivadores, são os descarrilhadores, os derailers, né? Então, assim, o quanto é importante reconhecer como você funciona e como o outro funciona para entender aonde existem as armadilhas, lado sombra, junguiano, né? Acho que uma característica que eu sempre presto atenção é o temperamental, né? Que ele pode, de fato, colocar fogo numa situação, né? E eu mesmo, pessoalmente, o meu temperamental é alto. Você está de olho nele. E eu presto atenção nisso, porque se a gente pega o temperamental alto com ajustamento baixo, a chance das coisas degringolarem é muito alta. Então, eu acho que aí tem um primeiro processo, que é a tomada de consciência. É assim que eu funciono. E aí o exercício de trabalhar essas características com maturidade, né, para poder se desenvolver, né? Eu costumo dizer que a personalidade não é uma camisa de força, né? Mas elas não mudam essas características. Eu, ao longo desses 22 anos de Hogan no Brasil, eu respondi 3 vezes já, porque mudava alguma coisa, eu queria ver como é que estava. Então, eu respondi 3 vezes. Os meus descarriladores estão lá. Mas hoje eu tenho muito mais controle. Eu sei quando eu estou cruzando a linha, né? Passando do ponto. Né? Então, eu digo também que os nossos descarriladores não é uma coisa binária, que é liga ou desliga, mas é analógico, assim, né? Você ajusta o volume da sua paixão, né? Porque o temperamental, o ponto forte dele é a sua paixão, sua intensidade, né? E aí, sob estresse, aquilo frustra, pode vir de formas que a gente pode não gostar, né? Então, ajusta e fica só na emoção positiva e tal. Mas eles nos acompanham, a gente tem que trabalhar este autoconhecimento
e a gente fala no Hogan autoconhecimento estratégico, né? De acordo com o seu propósito, de acordo com o que você quer realizar na sua vida, na sua carreira, você tem que ajustar os seus comportamentos para que a sua personalidade, a sua reputação não gire danos, né? Não provoque danos na vida dos outros. Né? Você sabe que todos esses anos, desde que eu fiz a formação, né, a gente adota muito o Hogan, tanto em processos seletivos de alta senioridade, quanto projetos de desenvolvimento individual ou coletivo. E tivemos uma única vez de uma gerente sênior de uma multinacional que não concordou com nada que o resultado trazia. Eu achei aquilo muito estranho, porque a amostra é diametralmente oposta na nossa experiência e nos estudos todos, né? E aí eu fui tentar entender o que poderia ter acontecido e vi que nós tínhamos aplicado para aquele corpo de gestores dessa multinacional, o instrumento estava todo em inglês. Aí eu perguntei para ela, fulana, como é que você entende que é o seu domínio de inglês? Aí ela falou, eu tenho bastante dificuldade. Não, a primeira instrução responda no seu idioma nativo. Então, mas acontece que como era uma multinacional, que todos estavam em inglês, que eles queriam fazer comparativo e tal. E foi a única vez que daí nós pedimos para ela refazer em português, e aí ela se reconheceu. Então, esse é um aspecto muito importante. Isso é fundamental. Mas falando aqui sobre você, né? E falamos sobre personalidade, como é que você acha que a sua personalidade influenciou na sua carreira, na sua vida profissional? Você contou um pouco da natação, da disciplina, né? do desafio como você enfrentou, mas conta um pouco para nós, né? Como que a sua personalidade influenciou a sua formação profissional e desenvolvimento. Se eu pego, por exemplo, algumas das características do Hogan, eu tenho ali poder e reconhecimento altas. Então, essa coisa da realização... Você lembra ainda? Não, eu obviamente fui olhar meu relatório, né, para vir aqui conversar com você. Mas não é prova, não. Eu sei, mas porque eu ainda me enxergo dessa forma, né? Então, assim, esse tema da realização, ele está calcado nisso. E outro tema é o da empatia, porque eu tenho uma sensibilidade interpessoal alta e a sociabilidade é mais baixa. E eu venho desenvolvendo a sociabilidade, por quê? Porque eu tenho facilidade de, por exemplo, subir num palco e fazer uma palestra desde que eu tenha me preparado. Se eu tiver que improvisar, tanto que a minha abordagem de aprendizagem é muito alta também, eu tenho que me preparar para poder improvisar. Eu não acredito no improviso... Você entrevistou a Mara, né? Exatamente. E ela fala sobre isso. Exatamente. Ela conta, um episódio lá, ela conta que a pessoa, né, não tinha feito nada, não tinha se preparado e estava nervosa e queria fazer uma apresentação. Não tem problema, reza. Se ela contou no seu, reza, porque se você não fez a sua lição de casa, né, para se preparar para uma apresentação em público, o negócio é rezar, torcer, né, para a sorte. E tem algumas pessoas que talvez tenham mais facilidade com esse tipo de coisa. Eu certamente não sou essa pessoa. Então, se eu vou dar uma aula no IBGC, se eu vou fazer uma palestra, se eu vou conduzir um workshop, eu tenho um planejamento do que eu pretendo, e daí no momento, aí sim, eu estou aberto para improvisar, mas conhecendo a minha partitura, conhecendo o público. Sei. Eu tive um episódio, Roberto, onde eu fui, no começo da proposta, fui convidado para fazer uma palestra motivacional. E eu, na verdade, eu não conhecia muito o que eu fazia bem e o que eu não fazia bem. E eu fui para esse evento para fazer a tal da palestra motivacional, que foi um fracasso. E eu lembro que eu saí daquele lugar e estava esperando o meu carro chegar ali no serviço de vale, sentado num sofá, triste comigo mesmo, sabe, desenchavido de uma entrega ruim. E eu prometi para mim mesmo, eu nunca mais vou passar por isso. Então eu vou entender claramente o que quem está me contratando espera, quem é o público, e deixar claro como eu faço isso. E aí, se fizer sentido para os dois lados, vamos em frente. Se não, eu digo, eu não sou a pessoa.
E aí vou recomendar outras pessoas. Até porque eu acho que essa coisa do motivacional é aquela coisa assim, é o momento e depois volta tudo. Não sobra nada. Você não tem transformação. Né? Então, acho que a minha personalidade ela tem a ver com aprofundar, com essa abordagem de aprendizagem, tem a ver com procurar entregar de um jeito preparado e tem a ver com uma curiosidade sobre pessoas nessa sensibilidade interpessoal, sabe? De estou aqui conversando com você, a gente está trocando, de estar aqui presente de fato e de usar isso a serviço de alguma coisa. Acho que a idade também traz um ingrediente adicional que é o que eu já vivi e como eu posso, de alguma forma, entregar não o que eu quero, mas o que eu entendo que o outro pode precisar. Não, é muito interessante que você falou da sociabilidade, né? Que quem escuta, quem te vê aqui, fala, pô, como sociabilidade baixa, né? Mas é aquela pessoa que sabe extroverter quando precisa extroverter, mas que sabe ouvir quando tem que ouvir, né? E nos estudos do Hogan sobre liderança, né? Muitas vezes as pessoas, né, no senso comum pensam, não, que a pessoa tem que ser sociável. E esta é a variável que tem menos impacto na eficácia da liderança. Né? Quer dizer, a ambição, né? O foco aí nos resultados, a sensibilidade interpessoal, o foco no outro, né? A prudência também, né? Disciplina, entrega. Esses são as variáveis. A sociabilidade ou a simpatia, né? A pessoa falante, que é simpática, né? Não é empática, é simpática, nos estudos mostram que não tem impacto nenhum, porque ele está muito mais querendo chamar atenção a ele do que dar atenção para os liderados. E nesse conceito de que o líder existe para servir a equipe, né? Não para ser servido. Aí a sensibilidade ela é muito mais crítica do que a extroversão, ser falante. O Adam Grant, no Hidden Potential, ele fala que o líder extrovertido ele se dá bem com introvertidos que o seguem, mas que o introvertido dá mais espaço para que os outros deem as suas ideias, porque ele não está o tempo todo dominando o palco. E eu acho que isso faz muito sentido se a gente pensa no seguinte, em alguém que está o tempo todo centralizando em si mesmo, egóico, e dominando todas as situações, ele cria uma espécie de apneia de atenção, onde os outros acabam sendo mais seguidores. E eu acho que essa coisa de você modular de acordo, podendo então aqui me colocar com você, mas ao mesmo tempo com a escutativa bem sintonizada para uma compreensão maior, e aí eu volto para a anamnese da odontologia, é muito importante. Você aprendeu. Bom, falando um pouco já falou de coaching, mentoria, e eu comentei, né, que fizemos a mesma formação de coaching. Como é que você vê hoje em dia o cenário de coaching, né? E você que faz processos de mentoria e de coaching, que sugestões você daria para novos coaches, né? Quer dizer, hoje a pessoa faz qualquer curso aí, eu sou coach. Pois né? Pois é. E isso está, inclusive, gerando alguns problemas de reputação, né? Nisso. Né? Tanto que muita gente começou a falar agora, eu faço mentoring, né? Porque, no fundo, ele faz coach, mas ele não quer chamar de coach mais, né? É um problema sério, né? Pelo estrago que vão se fazendo por problemas de pessoas que se dizem coaches, né? Inclusive aí na figuras públicas, né? E geram problemas. Mas as pessoas que estão aí fazendo formação e desejando começar a fazer trabalhos nesse sentido, que sugestões você daria, conselhos você daria? Eu vou, acho que, voltar um pouquinho no tempo, acho que 2000 e... Quanto que você fez, desculpe? Eu fiz em 19, a formação em Colômbia. 2015 ou 16, eu não estou certo aí do ano, eu recebi um convite de uma empresa multinacional, que a gente já atendia pela propósito,
tinha lá uma situação X com um vice-presidente e a diretora de RH me liga e fala assim, André, eu queria que você fizesse um trabalho de coaching com esse vice-presidente. E aí eu disse, eu não tenho nem informação, eu nunca fiz isso. Ela falou, não, sabe o que eu preciso? Eu preciso de alguém com a sua senioridade, com o seu repertório e com a sua sensibilidade. E eu acho que você tem o que precisa para ser trabalhado nesse vice-presidente, que a gente entende que tem aqui um potencial para chegar a novos horizontes. Eu falei, bom, se vocês estão confortáveis com o fato que eu não tenho nenhuma formação, vamos em frente. E aí fui conversar com ele para ver se haveria química, fizemos o projeto, acabou sendo bem sucedido, e começaram a me contratar para fazer outros processos. Detalhe, eu sempre usei o Hogan nesses processos, porque eu já tinha feito a formação com vocês, que eu acho que é um instrumento muito importante. E também a gente sempre, nos projetos de coaching executivo da Propósito, a gente roda uma avaliação 360 anônima, que é algo também muito para ver a realidade como a pessoa é percebida. Bom, e aí outras empresas começaram a me chamar para fazer esse tipo de trabalho, sempre para C-Level. E aí em 2018 eu estou num evento de professores do IBGC, sento do lado da Vicky Bloch, e falo, Vicky, aconteceu isso, e agora eu estou achando que é o momento de eu fazer uma formação. Mas eu não queria fazer qualquer coisa porque existe um desgaste, um preconceito em relação ao termo coach, como você acabou de colocar. O que você me recomenda de eu fazer de formação aqui no Brasil? Aí ela falou, olha, aqui tem tal e tal, e me deu umas 2 opções. Aí eu pensei, puxa, olha, estou fazendo a pergunta errada. Vicky, onde você fez a sua formação? Aí ela falou, eu fiz em Colômbia. Aí eu pensei com os meus botões, é lá que eu vou fazer. E aí em 19 eu fui para lá, foi no segundo semestre, uns 6 meses antes da pandemia, e eu fui entender como era essa abordagem estruturada, fui, eu diria, me aprofundar nessa técnica e entender o que eu estava fazendo bem e o que eu poderia fazer melhor. E então, além do fato de quando você fez uma formação em Colômbia, você separa joio do trigo, porque não é um curso de fim de semana. Você fez a parte prática também? Fiz. Fez a prática. Então, eu acho que ali tem um ponto de inflexão no sentido de eu obter uma certificação e poder fazer isso mais. Obviamente eu não sou o único profissional, o único consultor na Propósito que faz esse tipo de entrega, os meus sócios também fazem. Temos aí vários consultores. Mas o ponto central, ele bebe da mesma essência, que é profundidade, que é a técnica adequada, que é autoconhecimento, que é a capacidade de empatia, de fato, entender a distinção entre o que é coaching e o que é mentoring, né? Porque o coaching pressupõe perguntas e o mentoring pressupõe respostas. Né? Então, isso foi um pouco da história. Bom, olhando para quem tem interesse em uma formação como essa, é muito importante que a pessoa tenha experiência, Roberto, porque somente a formação ela não é suficiente. Então, você precisa de repertório e aí, junto com o repertório, buscar uma formação séria que não seja um curso qualquer de fim de semana. Vou fazer aqui um paralelo que a gente vê acontecendo hoje. Hoje existem campanhas de instituições muito duvidosas para cursos de conselheiros, com campanhas dizendo ganhe 60 mil por mês e trabalhe 3 horas e etc. Sabe? Que é uma barbaridade, isso não pode ser mais distante da realidade. Então, a gente corre um risco com esse tipo de colocação de desgastar algo que é muito sério, que é o trabalho de conselheiro. Assim como o trabalho de um bom executive coach é muito sério e muito transformador para ajudar. A Vicky, a gente conversa muito sobre isso, eu tenho bastante proximidade. Recentemente ela participou de um evento presencial que a gente organiza chamado CEO com Propósito, e daí a gente tem várias frentes aqui, e esse é um evento presencial que acontece em Curitiba. E a gente falava exatamente sobre isso, sobre a importância do repertório junto com uma boa formação e com a educação continuada, que é ler novos livros, ter novas trocas, fazer novas formações, porque isso se soma a tudo o que a gente pode oferecer para o outro. Sem dúvida. Não, ótimos conselhos e sugestões aí para quem está pensando em vendrar, né, entrar
nessa área, né? Mas entrar com propósito e com profundidade, né? Eu também penso dessa forma. Eu também comecei a fazer processo de coaching muito antes de fazer a certificação, a formação lá da Columbia, mas eu sentia falta de um framework, né? E eu optei por não fazer os cursos aí mais curtinhos, né? Que traziam, as pessoas que faziam, não, tem boas ferramentas e tal, mas eu acho que falta, sabe, o framework, uma estrutura e a profundidade. Né? Isso. E outra é a promessa vazia, na minha visão, de uma mudança abrupta, mágica. Isso não existe. Né? Você tem que passar por um processo de autoconhecimento, de compreensão de o que está na minha cabeça, no caos mental, e contar com uma ajuda externa que te ajude a organizar, você colocar por escrito, porque existe uma diferença entre o pensamento, aquilo que eu escrevo, que eu mesmo vou reler, e quando eu vou contar para uma pessoa. Então, só isso começa a dar uma estrutura em relação a insights, a possibilidade de mudança. Né? Bom, você falou agora, né, de formação de conselho, e você comentou que você já é professora há quase 10 anos, né? Desde 2017, faz 8 anos. Quase 10 anos. E, obviamente, você está lá formando futuros conselheiros, né? Que vão atuar aí na frente de empresas, muitas vezes familiares ou não já profissionalizadas. E como é que você propositalmente ou procura instilar aquilo que você acredita em termos de liderança de uma organização, em termos do seu propósito? Né? Como que você... Porque é o que você falou, tem lá a partitura, né? Tem lá a grade curricular do que é tratado, mas tem o tom que você dá. Né? Como é que você tem feito isso? Sabe que eu comecei dando aulas no IBGC no módulo de Pessoas e Governança, que é a minha área de especialização original. Mas aí, a partir de uma expansão, sempre colocando pessoas no centro, eu recebi o convite para começar a dar um módulo de abertura que se chamava Missão do Conselho e Papel do Conselheiro. Ele teve uma mudança de nomenclatura, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. E a minha premissa original é, respeitando a ementa, trazer o tema pessoas como o core, como o pilar central, quando a gente pensa em conselho de administração, no papel de cada conselheiro, na estrutura de governança como um todo e também na alta gestão. Então, muito do que a gente falou aqui sobre autoconhecimento, sobre lidar com o outro, né? Intrapessoal, interpessoal. Pensa que num conselho de administração você não tem hierarquia. É um colegiado de iguais que precisam buscar consenso ou consentimento para a tomada de decisão e deliberação. Então, você tem uma dinâmica de grupos muito relevante. E vamos combinar, gente que tem muito repertório, tem uma voz ativa muito grande, e aí tem a dificuldade, em alguns aspectos, de ou não querer, ou querer ensinar um executivo o jeito que deve ser feito, ou querer fazer pelo executivo. No IBGC a gente fala muito da máxima nose in, fingers out. Nariz dentro e dedos para fora, né? Tem que ter o cheiro, isso, né? Mas de como é que está o negócio, mas os dedos para fora. Muito desafiador. Entrevistei recentemente a Cristina Palmaca, que era presidente da SAP América Latina, e perguntei para ela como é que foi para você quando você começou a atuar como conselheira em exercitar essa prática. Ela falou, não foi, ainda é. E eu acho uma resposta muito verdadeira, porque assim, peraí, qual é o meu papel aqui mesmo? Né? Eu não sou a CEO neste contexto, né? Eu estou conselheira e tal. E aí, essas características também transpostas numa grande reflexão sobre o perfil do CEO, da CEO e dos diretores, que é o foco de um conselho. Então veja que no final do dia é tudo sobre pessoas. E em alguns momentos eu recebo dos alunos assim, puxa, mas esses temas que a gente está falando aqui não são muito temas do RH? E a minha resposta é sempre a mesma. Pessoal, se convençam de uma coisa, somos todos RH. No momento em que a gente se dá conta que
não é do RH, mas que isso é central para estratégia, para perenidade, para visão de médio e longo prazo. A diferença que faz você ter pessoas certas nos lugares certos para cumprir com o papel que o conselho tem em relação à perenidade, proteção de valor da organização e tantas outras coisas, você entende que tudo que a gente está falando sobre personalidade, sobre autoconhecimento, sobre lidar com o outro, influencia diretamente conselhos e gestão. Sim. E permeia a cultura organizacional, entendeu? Sim. Então, eu ouvi depois de algum tempo que, e até depois quando entrevistei o Cabreira, a origem dele, porque ele é um dos fundadores do IBGC, mas ele começou no módulo de pessoas e depois ele acabou abrindo. Então, eu tenho uma inspiração no grande mestre Cabreira de poder seguir numa trilha, espero eu, próxima da dele, né? Eu tenho uma grande admiração, né, pela trajetória, pela sabedoria que ele tem, de poder, a partir de pessoas, expandir e englobar o resto. E eu sempre trago uma provocação, Roberto, que é a de a gente olhar para pessoas e resultados no mesmo grau de importância. Porque se eu coloco pessoas acima, eu crio uma organização que vai deixar de entregar resultados. Se eu coloco resultados acima de pessoas, as pessoas não vão permanecer, não é sustentável. Então, o exercício é de tentar olhar no mesmo grau de importância para buscar sustentabilidade. E nesse sentido, eu assisti também a sua entrevista no podcast da Claudinisa, e você fala que também vocês ajudam as empresas a avaliar sua maturidade para a governança. E eu fiquei curioso, para aproveitar, então, contar para nós aqui, ao vivo. Sabe que o Peter Senge, quando escreveu A Quinta Disciplina, que é um livro muito bacana, né? Ele é, até hoje, muito atual, quando você olha para pensamento sistêmico. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar de uma sessão ao vivo com o Peter Senge, dentro do programa de Lideranças Virtuosas do Alexandre de Micheli, e a gente está estudando e relendo esse livro. Muito bem. O Senge, ele fala sobre me perdi aqui, você perguntou... Maturidade para a governança. Maturidade e governança. Como é que vocês avaliam na propósito? Ele fala muito sobre a transformação que um negócio, uma ideia original tem a partir do... eu vou fazer isso. E aí você começa a apresentar para o mercado e você começa a transformar o seu próprio negócio. Quando eu pensei na propósito, na concepção original, eu tinha pensado numa empresa que atuaria na frente de desenvolvimento e na frente de search. Muito bem. Aí, com o aparecimento do convite do IBGC, eu comecei a me envolver e dar aulas, e aí você começa a viver mais o dia a dia da governança, fiz as minhas formações, estudo muito sobre isso, e aí começaram a ter demandas, inicialmente projetos de board search, a gente então ajudar no recrutamento de membros independentes de conselho. Aí depois, com empresas familiares, assessment de herdeiros, sucessão de primeira, segunda geração de empresas familiares. E depois de um tempo, você consegue nos ajudar a fazer um diagnóstico do grau de maturidade das nossas práticas de governança, porque eu sempre digo, a governança é uma jornada. Então a gente desenvolveu uma metodologia que, por uma abordagem qualitativa de entrevistas individuais e quantitativa, aplicação de questionários, de práticas, a gente traz um diagnóstico colocando aonde as coisas estão indo bem e aonde são as oportunidades de melhoria, à luz das boas práticas, mas levando em consideração o contexto da organização, do segmento, das relações familiares, dos papéis, porque a empresa familiar, esse é um tema muito relevante. E aí a gente faz esse trabalho para ajudar no amadurecimento das boas práticas de governança para as empresas. Muito legal esse serviço que vocês oferecem. Então, acho que é uma oportunidade aqui de se divulgar. E por isso que eu cito o Peter Senge. Eu comecei a falar dele e esqueci a correlação, mas é exatamente isso, sistêmico. Que é a possibilidade de você mudar a ideia original e adaptá-la àquilo que o mercado precisa. Quando eu pensei na propósito no início, eu não tinha pensado em board services, mas hoje a gente tem essas três frentes claras e estão presentes no site, na forma como a gente se apresenta. Executive Search, desenvolvimento e board services.
Muito legal. E eu imagino, como você falou, que agora você é CEO do grupo, você está menos no dia a dia dos processos de search, né? Mas até o ponto em que você esteve, ou ainda alguns que você se envolva, né, em processos de search, o que você tem encontrado como as maiores dificuldades ou deficiências das lideranças que vocês têm avaliado? Certo. Os desafios né, que a gente encontra hoje. Importante mencionar que eu me envolvo em projetos de posições de número 1 CEO, projetos de conselheiros e projetos de coaching executivo, de mentoria, de desenvolvimento de altas lideranças. Então, eu estou em sala, estou na interação e, obviamente, quero continuar, porque é algo que gosto muito de fazer. Mas o time hoje, a gente tem um time de 50 pessoas, então a gente tem uma escala maior, projetos no Brasil todo, e eu entendo que não pode depender tudo de mim. Por isso que a empresa se chama propósito e não caldeira e associado. Que até foi uma das perguntas que eu tinha feito para o Cabreira em relação a eles terem fechado, né, a Panelli PMC, Mota Cabreira. A PMC, e ele conta, eu acho que tem um aprendizado importante sobre isso. Quando eu penso assim no desafio que eu vejo nos projetos de search que eu estou envolvido, os projetos de conselheiros, eu acho que a maior armadilha, Roberto, é a do ego. Por quê? Porque a pessoa acha que ela esquece que ela está na cadeira. Se ela está cercada de pessoas que a seguem ou a respeitam, não necessariamente é porque as ideias são as melhores, mas muitas vezes pela hierarquia, e a pessoa corre o risco de estar e ficar em si mesmada. Então, o exercício é sempre sair do ego e ir para o eco, que tem a ver com o pensamento sistêmico, tem a ver com capitalismo de stakeholders, tem a ver com a interconexão, sociedade, fornecedores, clientes, colaboradores, né? Que é um princípio muito atual e moderno. Um líder, seja ele um CEO, seja ele um C-level que não se dá conta disso, precisa trabalhar urgentemente esse tema, porque ou você tem uma insegurança muito forte, ou um determinado tipo de ambiente que só funciona com comando e controle, ou cenoura e porrete. Essa eu não conhecia. Cenoura e porrete. E a verdade é que hoje as organizações, em boa parte, estão mudando, as culturas estão evoluindo. E se a gente olha para as gerações mais jovens, que são fortemente movidas pelo propósito, pela conexão com projetos, isso é fundamental para a sobrevivência das organizações. Então, de novo, pessoas... E aí a figura do líder e o tom do topo, porque o ego ele pode ser uma tremenda de uma armadilha. Eu tive recentemente a oportunidade de fazer uma viagem e fui conhecer a Serra da Capivara, no Piauí, tem o Parque Nacional da Serra da Capivara, que foi constituído e hoje é patrimônio histórico da humanidade. Aqui no Brasil pouca gente conhece. Uma área maravilhosa, parece o Grand Canyon. Lá no que Piauí. Tem pinturas rupestres? Exatamente, é o maior acervo de pinturas rupestres do mundo. E a pessoa que está por trás disso tudo, que organizou e fez aquilo tudo acontecer, é a Nied Guidon, que é franco-brasileira, que é uma líder impressionante. Só que ela hoje tem 92 anos, está com uma saúde mais frágil, está recolhida, mora ainda em São Raimundo do Nonato, que é a cidade que fica ali pertinho da entrada do parque, de uma das entradas, e ela não tem um sucessor ou sucessora de fato imbuído. Então tem um grupo de professores que querem dar sequência, mas você tem um desafio muito sério em relação à continuidade do projeto, porque um dos aspectos mais importantes quando a gente pensa no papel do líder é também fazer o seu sucessor ou sucessora. E acho que tem uma reflexão que se conecta com o ego
Se é um cara quando a muito gente egóico, pensa na armadilha. Não acho que no caso dela tenha sido talvez o ego tanto. Talvez tenha sido uma barra altíssima de que tem que ser do meu jeito. Mas daí não existe ninguém além do espelho. E aí você vai ter que precisar fazer ou preparar ou fazer concessões para permitir que outros façam de um outro jeito e o projeto siga, né? Quer dizer, então hoje o que você sente que está limitando, né, o potencial de líderes que vêm é muito ele não sair não ficarem ensimesmados e é uma das escalas lá do arrogante, exatamente, né? A pessoa que tem uma crença, uma autoconfiança excessiva. O se achar, o blasé, daí pode se conectar com uma baixa escutativa, excesso de extroversão e a minha palavra é a única que importa, e tantas outras coisas. E aí se a gente pensa que não existe retenção de talentos, mas sim engajamento de talentos, porque as pessoas conectam as suas motivações com o ambiente profissional onde elas atuam, com o líder, com os desafios, aí a gente entende a importância sistêmica de bons líderes, porque tem um livro, 9 Mitos do Trabalho, do Marcus Buckingham, esqueci o nome do outro autor. Como é o nome do livro? 9 Mitos sobre o Trabalho, que é um super livro, muito bom. E ele fala que as pessoas ficam em uma empresa ruim se o líder for bom, mas dificilmente ficam numa empresa boa se o líder for ruim. Então, não basta ser uma grande empresa para trabalhar. É preciso ter bons líderes, porque as pessoas, antes de tudo, se demitem do chefe. Do líder. Tem aquela máxima, né? As empresas não deixam, as pessoas não deixam as empresas, deixam os líderes. Exatamente. Deixam os chefes, né? É a principal motivação. Que é importante a gente fazer a distinção entre líderes e chefes, né? Também. O chefe está muito mais associado àquele processo antigo de comando e controle, né? Como você falou, né? André, assim, já indo para o final, né? Você, a sua experiência, tudo que você colocou, que você estudou antes e para colocar nos seus livros, e o seu trabalho de coaching, de mentoring, né? Você deve encontrar de vez em quando pessoas, né? Ou que vão trabalhar na Propósito, já com 50 pessoas, você deve contratar pessoas para Propósito. O que seria assim que você procura como seja coaching, ou conselho, ou sugestão, ou mentoria, para um líder, uma pessoa que vai assumir o primeiro papel de líder de pessoas, né? Que deixa de ser um contribuidor individual e passa a liderar pessoas. De tudo isso que você já viveu e vive ainda hoje, né? Como é que você resumiria o seu conselho? Sabe que na Ágil, que é a nossa empresa voltada para a média gestão, a gente tem até um programa de desenvolvimento chamado Virei Gestor e Agora. Que legal. E isso passa por algumas das coisas que a gente falou, que é investir no autoconhecimento para entender fortalezas e pontos de atenção, todos temos, independente do estágio de carreira ou de vida, e entender que o outro, ele não é como você, o outro tem a história dele, para que você, compreendendo como é o outro, encontre formas de criar conexão para somar talentos e buscar resultados sustentáveis. Acho que esse é um primeiro ponto muito importante. O segundo, eu acho que é o seguir estudando, o tal do lifelong learning, né? A formação continuada, que você tem cursos formais, você tem certificações, mas você também tem documentários, você tem materiais menores em Vimeo, YouTube, você tem livros. Por falta de material, você não... E aí eu acho que tem algo que é muito relevante, que é o network de valor, de você conviver com pessoas que te inspiram e que podem dar boas dicas. Então essa é uma das razões que eu faço a pergunta sobre uma dica de livro para os meus entrevistados no podcast. Porque são pessoas que eu admiro, que têm ali uma história de vida, um repertório bacana, e eu leio o que eles recomendam, além dos outros livros, né? Eu sou um colecionador e eu gosto de ler livro físico, então
como diz a minha mulher, quase todo dia na nossa casa é Natal, que está chegando uma caixa da Amazon com os livros, né? Sócio da Amazon. Eu sou mesmo. E aí eu coloco eles, os novos que eu não li ainda, e eu brinco que eles que me escolhem, porque eu termino, eu não gosto de ler mais de um ao mesmo tempo, e aí eu tô terminei, então agora eu fico olhando, então é esse aqui. E aí eu vou... Então eu acho que uma pessoa que acabou de virar líder, além desse tema do autoconhecimento, lidar com o outro, ela tem que se inspirar com outras pessoas que já tenham vivido, que podem ser mentores, que podem dar boas recomendações do que consumir, porque é uma jornada. Tem um livro do Marshall Goldsmith, que é... What Brought You Here? Exatamente, né? What Brought You Here won't get you there. Então, eu acredito muito nisso. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Veja o mundo que a gente vive, né, Roberto? A gente só entendeu o que era esse mundo VUCA na pandemia. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Na marra, né? Navegando por aparelhos. E hoje vejo esse movimento, o pessoal querendo jogar para baixo do tapete. Não, parece que foi um sonho. Não foi um sonho. E a gente tem que honrar esse aprendizado e se preparar para outros desafios que vamos ter, né? E eu acho que um líder que tem essa consciência, mesmo quando acabou de se tornar líder, ele tem chances de fazer o seu trabalho de uma forma melhor, de se realizar melhor por meio desse trabalho. Sim, sem dúvida. E qual dica de livro que você dá para o líder que acabou de assumir uma cadeira de liderança? Você deve ter lá uma bibliografia, mas se tivesse que indicar, olha, este é leitura obrigatória. Olha, aí você me pegou. Eu acho que um primeiro que é uma leitura boa e que tem uma mensagem muito interessante é O Monge e o Executivo, que pode ser compreendido como autoajuda, mas tem uma história ali interessante. E eu acho que o outro também, que é uma parábola, uma fábula interessante, é Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni, que fala sobre os desafios que um líder vai encontrar quando lida com outras pessoas, começando pela falta de confiança, pela dificuldade em conversas difíceis, pela falta de accountability, pela inatenção a resultados. Aí tem toda a metodologia, mas ele conta isso numa história. Eu acho que são leituras interessantes e, obviamente, puxando aqui a sardinha para o meu lado, o Executivo Herói e a Coragem pode ajudar muito. Não, eu ia também. falar, eu ia falar que eu recomendaria, porque é muito fácil, né? Os personagens que vão lá para aquele workshop, aquele retreat lá com a Providence, o histórico de cada um, né? É muito fácil você perder, né, o pé do quanto você está trabalhando para quem, né? E esquecendo outras coisas que são importantes. Quantas pessoas que falam, não, o que é mais importante para mim é a minha família. Né? E você vai, ok, quantos dias por semana você dedica, né? E quantas horas por dia você dedica, né? E acho que eu recomendaria esse primeiro. Eu acho e não é porque é comissão que eu estou tendo, não, pessoal. Eu acho que também tem uma coisa assim, do hábito de leitura das pessoas, porque, puxa, então eu vou recomendar, sei lá, A Quinta Disciplina, do Peter Senge, é um super livro, mas para quem acabou de virar gestor, talvez tenha um perfil mais jovem, por isso que eu acho que histórias. Então, O Monge Executivo, Os 5 Desafios, O Executivo e a Coragem, obviamente eu estou aqui humildemente me colocando, não no mesmo grau de importância, mas trazendo possibilidades de leitura para quem quer talvez absorver um pouco mais. Olha, daria para ficar mais um tempo, mas não dá, senão o André não faz mais nada, fica só em podcast, agora entrevistado também, mas foi um prazer enorme, viu? Reconectar com você pessoalmente, depois de quase 10 anos, eu acho. É verdade. E vamos continuar, né, nos falando. Agradeço imensamente o seu tempo, sua dedicação aí. E agradeço por ter escrito esses 2 livros, o seu talento aí de escritor realmente é muito legal mesmo. Obrigado pelo convite, Roberto, foi uma honra poder estar aqui, espero poder ter contribuído aí com quem está nos ouvindo
E vamos ver se a gente marca uma próxima quando tiver com o 3º livro já publicado. Opa, né? Opa, pode vir, tá combinado, tá bom. combinado. Obrigado. Bom, e em breve, como eu costumo terminar, né? Se gostou, dê um like aí onde você viu, comenta para os seus amigos, talvez para os inimigos também, não tem problema, mas comenta para divulgar um pouco mais das ideias, das personalidades que sentam aqui nesta cadeira. E em breve, né, eu tive um hiato aí durante alguns meses, eu não tenho a disciplina de fazer quinzenalmente, né, mas até vi um hiato, mas em breve nós vamos ter o 10º episódio, então conto com vocês, divulguem e leiam os livros do André Caldeira, que não é por estar na presença dele, mas vale a pena ler e é uma leitura muito bem feita, uma escrita muito legal e muita reflexão, suscita muita reflexão. Então, até a próxima. Muito obrigado mais uma vez, André, e vamos juntos. Muito obrigado.